outra notícia, líderes da oposição da Venezuela denunciaram nesta quarta-feira o sequestro de Biagio Pilieri e Jesus Pilieri por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional. Pai e filho foram levados após participarem do comício convocado por Maria Corina Machado em apoio a Edmundo González e contra a alegada vitória de Nicolás Maduro nas eleições. Um outro opositor que também estaria na mira é o próprio González. A Procuradoria-Geral do regime venezuelano ameaçou pedir um mandado de prisão contra o ex-presidenciável por ignorar por 3 vezes intimações de comparecimento à justiça para prestar esclarecimentos. Nesse ofício, nesse documento, o órgão que é controlado por Maduro alega perigo de fuga e obstrução de investigações por parte de Edmundo González. Você, Luiz Felipe Dávila, opositor de Maduro, é sequestrado e preso após comício. Enfim, o que a gente precisa trazer para refletir com o nosso público a situação cada vez mais grave na Venezuela, Dávila? É verdade, Caniato. É a escalada de um regime autoritário para um regime totalitário. É isso que está acontecendo na Venezuela. E a minha pergunta é: até quando a omissão da comunidade internacional? Por que alguns países são tão duros, por exemplo, em condenar Israel, criticar Israel, e mantém-se o silêncio absoluto quando se trata de um ditador de esquerda? Por quê esta desigualdade no tratamento das coisas? Por que esta conivência com um ditador que vem cada vez mais aumentando a repressão no seu país, que condenou mais de 80% da população à miséria absoluta, que prende pessoas e tortura crianças, 150 crianças? Que país é esse? Como é possível manter esta omissão imoral da comunidade internacional perante essas barbaridades? Até quando esse sono esplêndido do mundo em relação à Venezuela vai perdurar? Precisamos ter a morte e o assassinato de Edmundo González ou de Maria Corina Machado? Ou nem isso será capaz de tirar a comunidade internacional, principalmente o Brasil, da inércia diplomática em que se encontra? Você, Cristiano Beraldo, o regime de Nicolás Maduro se utilizando de todas as ferramentas para pressionar os opositores, muitos sendo sequestrados, detidos sem nenhum tipo de justificativa. Enfim, trouxemos anteontem a notícia de que 120 crianças e adolescentes teriam sido presos, uma situação terrível, inimaginável, e também o complemento da informação que Edmundo González não estaria comparecendo às intimações para ir à Justiça Eleitoral, prestar esclarecimentos. Esclarecer o quê? Não existe a possibilidade de ele ser detido, inclusive, né, Beraldo? Não é a possibilidade, é o que vai acontecer se ele fizer isso. Porque um regime ditatorial, como é o caso de Nicolás Maduro, não tem opositores. Ele enxerga todos aqueles que não beijam a mão do regime de inimigos. Então, o que está acontecendo é que Nicolás Maduro olha para todas essas pessoas e enxerga inimigos. E esse sentimento de um contra o outro, ou do regime contra aqueles que insistem em ameaçá-los, em criticá-los, isso é uma coisa que contamina todos os que estão ali trabalhando, ganhando dinheiro para proteger o regime. Então, hoje, existe uma dinâmica na Venezuela em que se paga ou corre-se o risco de se pagar com a própria vida se você expressar uma opinião contrária à opinião do ditador, ou que, de alguma forma, critique a conduta do ditador. Eu tive um relato feito por um amigo uma vez, que foi visitar, isso há muitos anos, foi visitar a Coreia do Norte. Ele é inglês, filho de diplomatas, e ao chegar na Coreia do Norte, quando foram ao hotel, viram que a polícia já estava aguardando por eles. Era um grupo de turistas e a polícia, Caniato, estava lá para descobrir quem, durante o voo,
tinha pego o jornal do dia da Coreia do Norte e dobrado o jornal onde existia uma foto do Kim Jong-un, porque é crime dobrar uma foto de Kim Jong-un, é um sinal de desrespeito com o ditador. É assim que se vive em regimes ditatoriais. É exatamente isso que acontece na Venezuela. E aí ficamos aí, Brasil, Estados Unidos, outros países, assistindo a tudo isso, a essas bizarrices diárias, como se nada tivesse acontecendo de sério o suficiente para que uma medida efetiva seja tomada. Quer dizer, ainda temos que lidar com esse discurso de que as vias diplomáticas é que vão resolver e a Venezuela vai prestar contas, vai ter que apresentar as atas. Quer dizer, é uma desconexão absoluta da realidade que se justifica num esforço institucional absolutamente irregular de passar pano para ditador sanguinário envolvido com o tráfico de drogas. Aí a gente tem que se perguntar por quê, né? Uma motivação tem. Ninguém acha que Nicolás Maduro é bonzinho. Alguma motivação tem. Nos resta saber, como população brasileira, que motivações são essas. As eleições na Venezuela que ainda não terminaram. A notícia em destaque, o Ministério Público de lá, a PGR, de Nicolás Maduro, ameaçando prender Edmundo Gonzalez, o opositor, caso ele não compareça à autoridade eleitoral para prestar esclarecimentos sobre as atas que Edmundo Gonzalez divulgou nas redes sociais. Está parecendo uma arapuca, né, delegado Palombo? Se ele aparecer para prestar esclarecimentos, vão colocar uma algema e jogar ele numa cela, hein? Na esfera policial, a gente chama isso de casa de caboclo. Você atrai lá o bandido por o nosso lado e acaba efetuando a prisão. Ele não tem que ir mesmo, porque com certeza absoluta ele vai ser preso. Um governo que prende quase 2.000 pessoas, aliás, uma ONG fez um levantamento que do século na Venezuela é onde mais se tem presos políticos. Eles estão prendendo crianças. Esse homem que aparece na tela para o nosso telespectador de TV e YouTube, ele é um ditador, mais do que isso. Ele é um narcotraficante que deveria estar atrás das grades. E o Brasil fica numa situação muito delicada. Desde quando recebeu esse ditador aqui no Brasil com tapetes vermelhos, tanto quanto as posições que ele vem tomando. Quando ele se sente ameaçado, ele ataca tudo e todos, inclusive atacando a democracia brasileira, a eleição brasileira, dizendo que não se mete nas eleições brasileiras, dizendo que a nossa urna não é confiável. Ele ataca as instituições brasileiras e o governo permanece inerte e calado diante disso. Eu sou favorável ao Brasil e a todos os países cortar relação imediatamente com esse narco-ditador. Ele não vai ceder. Agora, ele quer as atas para quê? Para rasgar? Para queimar? Para jogar fora? Quem deveria apresentar as atas, como fez Edmundo Gonzalez, é esse ditador aí chamado Nicolás Maduro. Pois é, o delegado Palombo fala na necessidade de países cortarem relação com a Venezuela. Dávila, você já fez uma série de cobranças em relação à comunidade internacional sobre qual deveria ser o posicionamento a partir dessa decisão de outorgar a Nicolás Maduro a vitória em um processo eleitoral completamente questionável. O que a gente precisa considerar nesse momento? Semanas se passaram, Maduro comemorando a vitória, todos os órgãos do seu país acabaram ratificando essa vitória, mas enfim, o que está ao alcance desses países, sobretudo Brasil e Estados Unidos, hein, Dávila? Jogar duro não é só cortar relação diplomática, inclusive usar força militar. É inacreditável. Nós chegamos a um ponto que essa ditadura é um câncer para a América Latina, é um câncer para a paz na região. É preciso tirar uma pessoa dessa do poder de qualquer jeito, ou por pressão diplomática ou por meio do uso da força. Não tem outro jeito.
Caniato, é só voltar aos exemplos históricos. Pegue a Segunda Guerra Mundial. Toleraram o Hitler tomar a primeira Áustria, depois um pedaço da Tchecoslováquia, só quando invadiu a Polônia que caiu a ficha das pessoas e falou assim, gente, não tem outro jeito, tem que declarar guerra e tirar esse cara do poder, pô. É isso que a gente tem que fazer. Não tem outra saída. A comunidade internacional... Sabe que tem uma teoria muito importante na ciência política, que é a teoria da guerra justa. O que é guerra justa? O poder dessa pessoa é legítimo? Não é. A comunidade internacional tem o legítimo direito de removê-la do poder. Essa pessoa é uma pessoa que persegue os seus próprios cidadãos. Isto também é ilegal e imoral. Portanto, a comunidade internacional tem de reagir de maneira coletiva contra essa barbaridade, porque é um fator de instabilidade da ordem internacional. É isso que nós precisamos fazer, precisamos ter coragem. O Brasil e o mundo vive uma época de líderes covardes que não defendem os princípios e os valores que eles juram defender, que eles acreditam que é bom para o mundo. É num momento de crise que você tem um chamamento para ver quão comprometido você está com a defesa de valores e princípios. E o que a comunidade internacional está mostrando é que é tudo papo furado. Defende-se princípios na teoria, mas na prática o que se deixa é tolerar que um ditador continue fazendo crianças, jovens e membros da oposição como, na verdade, prisioneiros de Estado. É isso que está acontecendo hoje na Venezuela. E é vergonhosa a atitude do Brasil e do resto do mundo. Pois é, mas quando o Dávila fala na necessidade de intervenção, inclusive utilizando as forças militares desses países, você outrora também defendeu a mesma coisa, né, Cristiano Beraldo? Agora, é preciso refletir sobre a relevância da Venezuela, porque a impressão que eu tenho é a seguinte: muitos falam, criticam, repudiam o processo eleitoral de lá, coisa horrível, é preciso mudar, vamos respeitar as urnas, o povo venezuelano. Mas na prática, Beraldo, o que a gente está vendo? Alguém de fato arregaçou as mangas e disse alguma coisa que tenha colocado medo em Nicolás Maduro? Alguma nação, algum país chegou a esticar a corda, levantou o tom? Não. Pois é. Agora, duas coisas, Canato. Primeiro, eu disse e repito, continuo dizendo, é essencial uma intervenção militar na Venezuela para acabar com esse show de horror de Nicolás Maduro. E o outro ponto, Caniato, é que a relevância da Venezuela para o mundo, ela está sentada em cima, talvez, da maior reserva de petróleo que temos hoje. Então, não se pode deixar a Venezuela ser o país fornecedor de petróleo, apesar de não fazer investimentos na sua extração de petróleo, que é um absurdo. Quer dizer, Nicolás Maduro poderia estar faturando muito mais como uma potência petroleira do que com o tráfico de drogas, mas não fez os investimentos necessários para ampliar a produção, melhorar a qualidade da produção de petróleo da Venezuela, mas mesmo assim esse petróleo vai alimentar os inimigos do mundo, vai alimentar a Coreia do Norte, a China, a Rússia, esses países que hoje estão fazendo uma aliança contra a Europa e Estados Unidos e que obviamente nos afeta. Nós não podemos, no mundo hoje que já passa por dificuldades econômicas, desafios de lidar com a inflação, toda uma reorganização mundial, até o pós-pandemia, que ainda sentimos os seus efeitos, e aí deixamos um louco furioso como Nicolás Maduro, com essa mina de ouro embaixo da Venezuela, e ele fazendo esse tipo de coisa. Para mim, o que ele fez já há muito tempo já justifica uma aliança de forças militares para retirá-lo do poder. É isso que eu defendo. Seguiremos acompanhando essas movimentações na Venezuela.